né, Lair, que a gente começou e que tu disse porquê de modulação. Sim. Isso é muito importante, né? Eu canso de pegar mulheres, Lair, Sim. que assim, que chegam lá com essas queixas realmente. Sabe que até fazer, até esse contato que a gente teve, até eu começar a estudar isso aí e aprender com você, Sim. me chegavam aquelas gordinhas para fazer lipoaspiração. Sim. Tá? E diziam assim, doutor, eu não como nada, doutor. Você achava que elas eram mentirosas? Eu achava. Eu baixava a cabeça, assim, continuava escrevendo e dizia assim, e pensava, né? Ô, gordinha mentirosa. Mas assim, a diferença que a gente nota quando você começa a suplementar, quer dizer, que você equilibra não só os hormônios dela, mas que equilibra a tireoide dela, não tenha dúvida. Muitas vezes não precisa nem fazer mais nada. Muitas vezes. A mulher que tem hipotireoidismo subclínico, que o médico não consegue fazer o diagnóstico, porque entre aspas, os exames tireoidianos no sangue estão normais, que não quer dizer nada, que eu posso ter todos os outros exames normais e a pessoa ter hipotireoidismo, ela vai de médico para médico para médico e fala, eu não como nada, doutor, eu engordo. E o médico fala, não, você está mentindo. A mulher que tem hipotireoidismo, só dela cheirar a comida, ela engorda. Só de cheirar a comida. Eu sei disso. Eu tenho. Entendeu? E eu era uma que era muito julgada na família, que achavam que eu não gostava de comer. Eu gosto de escutar o verbo conjugado no passado, né? Eu era. Você vê que bonito? Quando a pessoa superou, ela começa a conjugar o verbo no passado. Eu era, eu fui, era assim, entendeu como é? Coisa boa, né? Mas eu acho que esse é o segredo e a parte inteligente, né, Laíra? A gente, porque em casa também, como eu era muito contra muitas coisas que hoje em dia eu mudei completamente, claro, fui estudar, né? Porque a gente, como médico, muitas vezes é contra sem saber o porquê. Eu escutei falar. Eu digo, médico não pode dizer escutei falar. É ciência. Onde é que está escrito? Isso que o Lair faz, sabe, Ana? Tem trabalho aqui, publicado lá, tá. E onde é que está o outro que diz que faz mal? Eu escutei falar. Escutou falar? Escutei falar não, né? Escutei falar é péssimo. Olha, nós vamos interromper mais uma vez, infelizmente, mas você não saia daí, que nós vamos falar um pouquinho sobre modulação hormonal masculina, que eu acho que é uma coisa importante também. Já voltamos. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Minha filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias.
Olha, o assunto é mais do que atual, você já viu em programa de canais abertos aí, já viu sair em capa de Veja, tá? Sempre controverso, porque infelizmente tudo que é novo é controverso, o pessoal muitas vezes é contra sem saber por que é contra, que era o meu caso, né? Ah, eu sou contra. Você é contra por quê? Não, porque eu trabalhei não sei aonde, trabalhei em UTI, sou contra o hormônio. Você é contra, mas por quê? Ah, porque eu escutei falar, meu amigo, escutei falar para quem faz medicina, é conversa de comadre. Olha, nós estamos falando hoje com o Dr. Lair Ribeiro. Aqui você tem como adquirir esses DVDs que são muito interessantes. Quem quiser ter uma noção e quem quiser saber um pouco mais sobre modulação feminina, modulação masculina, que é isso que o Lair explicou, que é uma reorganização entre os hormônios, não uma coisa só, não é dar um hormônio só ou outro só, né? Mas é fazer com que eles trabalhem em conjunto. E tem o telefone, inclusive, tá? Que é 11, que é de São Paulo, 3889-0038. Eu estou indicando para vocês pelo seguinte, eu comprei todos os DVDs. E o meu lazer hoje em dia, e o pessoal que convive comigo na clínica sabe disso, o pessoal da família também sabe. Eu tenho no meu quarto, como eu moro numa casa associada à minha clínica, entre um paciente e outro, eu vou lá e boto o DVD do Lair e fico assistindo. Então, eu posso indicar, porque assim, ó, eu sou usuário, da mesma forma que, como eu indico para vocês modulação, bom, eu perdi 18 quilos com isso. E quem está comigo no dia a dia, quem está comigo na academia, sabe a diferença que fez isso. Nós falamos bastante sobre modulação feminina. Lair, quando é que o homem deveria começar a se preocupar com os hormônios? Eu gostaria de começar, Miguel, falando sobre o aspecto da testosterona. Eu digo sempre o seguinte, testosterona é também um hormônio sexual, mas ele é muito mais que sexual. O órgão que mais tem receptor para testosterona é o coração. Quer dizer, o cara que está com dificuldade de subir escada é porque ele está com problema de testosterona, na maioria das vezes. Dos ossos, os músculos, o cérebro. O homem, quando começa a perder testosterona, e tem homem aí com 35 já está perdendo, ele começa a tropeçar em manequim no shopping e pedir desculpa. Ele começa a ter dificuldade de estacionar o carro. Começa a bater com para-choque, porque ele perde essa noção tridimensional do pensamento. O homem tem um pensamento tridimensional bem elaborado. Ele tem noção de norte, sul, leste, oeste. Isso é característica masculina. E isso é a testosterona que dá. Ele perde a habilidade de fazer conta de cabeça. Ele tem que usar a maquininha. Isso é a parte não sexual. A parte sexual, a testosterona, ela interfere na ereção, na libido, na orgasmo e na ejaculação. E o homem pode ser comprometido com um desses ou todos juntos. Ele pode chegar no consultório e falar, ó, eu não tenho mais vontade, mas se pintar o clima eu tenho ereção. Eu tenho vontade, mas não tenho ereção. E assim por diante. E isso acontece às vezes, o segredo é medir. Porque eu pego jovens de 30 anos de idade que estão com a testosterona baixa. E eu já peguei indivíduos de 75 anos de idade com a testosterona normal. Isso varia muito da alimentação, que tipo de comida a pessoa come, que tipo de óleo ela usa na cozinha, faz uma diferença enorme, entendeu? Se ela usa soja ou não usa soja, o óleo de soja para o homem é um problema seríssimo, também para a mulher, mas principalmente para o homem, porque ele é muito feminilizante, ele tem muito hormônio feminino. Então, na casa onde cozinha com soja o tempo todo, o óleo de soja, o homem começa a perder a testosterona. E ele perdendo a testosterona, ele perde a autoconfiança, ele perde a capacidade de decisão, ele chuta o pau da barraca, ele quer vender tudo que ele tem, ele não quer se preocupar com mais nada, ele não quer construir nada novo. Quando você pega um paciente que está com deficiência de testosterona e você faz a modulação com a testosterona bioidêntica, surge uma outra pessoa na sua frente. É impressionante a diferença, a resposta, e não é só da parte sexual, não. E eu sempre digo o seguinte, sempre que você for fazer uma modulação com testosterona num homem, você tem que tomar cuidado da dinâmica do casal, porque um casamento que não tem sexo há 10 anos, e de repente você modula o homem, e ele começa a ter ereção toda manhã, isso pode perturbar o relacionamento. Então ele tem que, eu sempre digo, você quer fazer isso, continuar casado, traga sua esposa para também fazer a modulação, porque senão você cria uma dinâmica que não é favorável
dentro do casamento. E existe uma tendência do homem, eu estou te falando isso porque assim, a gente faz cirurgia masculina há muito tempo. Sim. Né? Diminuiu bastante hoje em dia esse negócio de machismo e tal, porque eu não vou fazer exame, que imagina. Mas a gente sabe que a menopausa ou a andropausa masculina, ela acontece antes do que da mulher, normalmente. Bem antes, bem antes. A mulher acontece tudo entre os 45 e 55, é a média, né? No Brasil, a mulher entra na menopausa aos 52 anos, média. O homem não, ele começa devagarinho já aos 35, ele vai caindo, 3 vezes por semana, 2, é uma por mês, é uma por ano, que beleza, é hoje. Você entendeu? Mais ou menos assim. O cara não ovula, né, Lair? Então, como não ovula e não tem essa alteração de menstruação, o cara acha que é normal. Né? Olha, a gente pega seguido também, cada vez mais seguido, gurizada nova, até porque assim, quando se fala em modulação masculina, tem que se diferenciar do que o pessoal costuma usar de bomba, né? Que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Esses anabolizantes que são usados, eles não são bioidênticos, eles podem causar danos hepáticos, eles podem causar danos de atrofia testicular, eles têm uma série de efeitos colaterais que devem ser evitados. Então, quando nós falamos de testosterona, um médico que não está treinado, porque isso, gente, você tem que procurar, você que está nos assistindo, você tem que procurar alguém que entenda do processo, que estudou isso, porque isso é uma especialidade, você saber trabalhar com os hormônios, não é qualquer médico, não, porque a pessoa que não tem experiência não vai poder te ajudar em nada, tem que ser alguém que esteja, que geralmente o médico que está trabalhando nisso, ele ou ela também faz, porque é a única especialidade médica que eu conheço que todos os especialistas também são pacientes, também fazem parte. Geralmente começa assim, o médico faz nele mesmo, vê o resultado espetacular que é, e aí começa a fazer nos familiares, e começa a fazer nos clientes, e tem toda essa revolução. A gente tem a felicidade, viu, Ana, que algumas vezes, como a gente foi fazer curso com o Lair e tal, né? E na verdade eu sou... Você inclusive foi para os Estados Unidos, fez congresso. Isso. Você e o Vitor. Mas eu tenho a felicidade de que alguns pacientes tu indicou para o Vitor, né? Certo? Que o paciente liga para o Lair, quer dizer, caminho. Isso hoje em dia para nós eu vou botar no currículo, né? Caminho O Vitor vai botar no currículo. Porque mas vocês sabem fazer, não é brincadeira, vocês são alunos extremamente dedicados. Hoje, você é mais do que aluno, eu acho que o know-how que vocês adquiriram em 1 ano e 2 meses que vocês estão fazendo curso comigo, já é outra, você não precisa de mim mais. Foi uma outra faculdade. Eu treino as pessoas assim, os médicos, para eles ficarem independentes. Não tem guru, não tem nada disso. Você sai de lá sabendo o que eu sei ou até mais. Se for vai ser difícil, né? Vai ser difícil. O conhecimento geral do Lair, eu não estou rasgando seda, não. Você já sabe que eu trouxe inúmeros colegas aqui e os que são realmente, vamos dizer assim, fora do normal, eu tive alguns na faculdade e a gente faz questão de falar porque é com conhecimento de causa, né? Então, é uma felicidade porque, como o Lair falou, a gente começou a fazer o tratamento na gente mesmo. Isso, mas isso aqui é o melhor jeito. E uma coisa que é importante a gente falar é que também, como todas as especialidades, tem gente que faz não da maneira correta, né? Como em toda profissão, né? Na minha área de implantodontia tem então, gente que faz só por fazer um cursinho de fim de semana. Exatamente. Na verdade, tem que fazer o pós-graduação. Então, você vê, eles estão lá comigo há 14 meses. E você pode perguntar para o Miguel, a gente não perde tempo, né, Miguel? Não. 9 horas começa, vai até às 18, 9 horas começa, não perde um segundo lá, o tempo todo está aprendendo, né? E é o tipo da coisa, Lair, que não vale a pena a gente perder, sabe? Que normalmente, ainda mais médico mais velho, eu cheguei a comentar isso aqui, a gente deu uma aula no Congresso Brasil e Estados Unidos de cirurgia plástica e me pediram para falar sobre modulação. Eu tenho essa aula pronta, inclusive, que bonito. Tá? E o interessante foi o seguinte, Lair, porque eu dei metade da aula e eu parei e falei o seguinte, olha, que não é o normal em cirurgia plástica, né? Em sessão plenária deixam só um membro titular, que é o professor da especialidade falar. Então, eu pedi autorização para o colega tal, e quem vai falar agora o restante da aula é meu filho, que é o meu médico. Sim. Lair, não saiu ninguém da sala. Certo. Em congresso a gente está acostumado que quando sobe um médico mais novo, os médicos mais velhos, né, olham assim, o que esse guri vai falar, tal, não sei o quê. Lair, não saiu ninguém da sessão. Que bonito. E o pessoal ficava grudado na tela para ver o que estava passando. Eu observo todo mundo, né? Eu observo o Vitor quando ele está dentro de sala de aula. Eu percebi quando ele chegou e hoje, né? Você vê que o brilho do olho dele mudou.
Ele hoje é uma pessoa extremamente apaixonada pela medicina. Percebi essa evolução nele nesse ano e pouco, como é que ele foi se encantando com o processo, entendeu? Até a apresentação, isso é muito viu, bonito. Lair, para atender paciente. Acredito. Até isso tem muito a ver do que a gente fez lá na... Que bonito. Pois é. Eu está aqui em Porto Alegre, né? Trabalhando comigo ali, graças a Deus. E é meu médico. Beleza. Eu queria aproveitar que tu é cardiologista, tá? Sim. Porque existe uma confusão também no aspecto de testosterona coração. Sim. Né? Tem gente que acha que prejudica usar. A testosterona é, na realidade, um hormônio, sobretudo cardíaco. Ela provoca vasodilatação coronariana, ela é usada no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva, com sucesso, entendeu? Ela é usada na prevenção de angina, com sucesso. E eu vou te dizer, eu não tenho nada no coração, mas se eu tivesse, eu andaria no bolso com uma testosterona sublingual mais do que um isordil sublingual, entendeu? Do que uma nitroglicerina, porque o efeito é espetacular, tanto do ponto de vista de dilatar a coronária, quanto do ponto de vista de aumentar a contratilidade cardíaca. A nossa cardiologia está muito complicada, porque a gente tem muito remédio que é veneno na cardiologia e está prejudicando. Eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos, fui diretor executivo, cheguei a vice-presidente da Novartis, na época Ciba Corporation. Então eu trabalhei 8 anos e meio na indústria farmacêutica. E eu estava, quando foi lançado a estatina no mundo, quem lançou a estatina foi... Como gostam de usar isso, né? Quem lançou a estatina foi a Merck Sharp & Dohme, com o Mevacor, que é a lovastatina. E eu era o diretor médico da Merck. Então eu tenho conhecimento de causa. Eu sei como é que funciona. E hoje existe um exagero muito grande no uso da estatina, porque a estatina, antes de baixar o colesterol, ela baixa uma coisa chamada coenzima Q10, que você não consegue viver sem ele. Então, as pessoas que tomam estatina, que não estão tomando coenzima Q10, elas têm fadiga, elas têm dor muscular, elas têm dificuldade de locomoção, entendeu? Elas começam a ficar deprimidas. E isso é por falta de coenzima Q10, que a cardiologia, por incrível que pareça, ainda não descobriu isso. Isso está no mundo inteiro, é uma coisa fabulosa, é um suplemento, não existe geração de energia, de ATP no corpo sem coenzima Q10, e a maioria dos médicos ainda não sabe como trabalhar com coenzima Q10, que você conhece muito bem, né?